Oi meninas, boa noite. Qual será o pedido de hoje? Eu acho que eu vou escolher depois. Ai, moço, também. Tô meio sem saber. Ai, me traz só uma aguinha, um suquinho de laranja. E depois você passa aqui. Eu sou Dandara Farias. Eu sou Camila Rodrigues. E acabamos de chegar no Espetinho de Quinta. Oi, gente! Estamos aqui para mais um Espetinho de Quinta aqui pela Rádio FT-FM 96,9 e também no Spotify, no YouTube e Google Podcast. Sigam a gente lá, @Espetinho de Quinta. Eu quero muitos likes e muitos seguidores. Tô aqui, gente, aqui é Dandara Farias, falando com vocês. Estou aqui com Camila Xinguari e hoje a gente vem trazer um tema que é muito pedido pra gente, tanto no Instagram do Espetinho, como pessoalmente, pelas pessoas que encontram a gente na rua, que é procrastinação. Quem nunca deixou coisas importantes para fazer depois, não é mesmo? Eita! Será que hoje vem surra de espetinho aqui? Só mais tarde. Ai, meu Deus do céu. Gente, então, procrastinação, né? Primeiro, por que a gente quis muito trazer esse tema? Muita gente pede. E também acho que é algo que a gente vira e mexe tá conversando com os nossos amigos, né? As pessoas ali. E, além disso, eu acho que eu e Camila, a gente pode aí se colocar como pessoas um pouco procrastinadoras. Eu assumo a minha culpa, eu estou aqui. Assumo, faço a minha culpa. Eu tenho alguns campos onde eu sou muito procrastinadora. E isso, claro, leva a um certo sofrimento. Porque o que é procrastinar? Né? Algumas definições trazem que a procrastinação é igual o Xinguari já trouxe. Você deixa de fazer coisas importantes, deixa pra depois, né? Pra fazer coisas importantes pra depois e entulha com outras coisas ali no meio, coisas menos importantes. Você deixa sempre, não, hoje não vai dar. As pessoas usam muito o exemplo de dieta, tipo assim, dieta da segunda-feira. Não, sim, segunda-feira eu começo, segunda eu vou pra academia e tal. Mas, no dia a dia, em outras frentes, é sempre aquela coisa que às vezes assim, não, hoje eu preciso, sei lá, me inscrever num curso, ou eu preciso olhar certas opções de emprego, propostas de emprego, vou dar uma olhada nisso aqui, vou começar a me inscrever, ou vou começar a estudar para uma prova, para não sei o que, e aí tudo parece ser mais atraente, tudo começa a chamar mais sua atenção. De algo tão importante, né? E não é que necessariamente é a má vontade da pessoa, né? É mais algo que a gente deixa para depois, depois eu vou estar mais preparado para aquela atividade. Calma, eu vou me preparar, eu tô me preparando. É por isso que eu ainda não comecei a estudar, é porque eu tô esperando o momento certo. Só que isso vai gerando uma ansiedade, né? Eu luto contra a procrastinação, assim, porque sofro muito, principalmente na questão de estudar e com a minha procrastinação em relação a isso. Porque eu preciso de um ambiente 100% perfeito para começar a estudar. E nem sempre, ou quase nunca, é possível, né? Tá com a casa 100% arrumada. Sim. E com a energia o suficiente pra gente conseguir estudar. Às vezes a gente tá cansado, dia de trabalho. Só que, se a gente nunca começar, vai ficar lá e isso vai gerando a ansiedade, que é um dos reflexos da procrastinação. Inclusive tem uma vertente que fala que a gente observar a procrastinação é importante porque às vezes, você acabou de citar, amiga, não é que você tá procrastinando, é que você só tá cansado. E aí o que acontece muito com a nossa geração? A gente tem colocado muitas coisas durante o nosso tempo, porque nós temos necessidades criadas todos os dias. Você tem que acordar 5 horas da manhã pra ir pra academia. E depois você tem que ir linda, perfeita, maravilhosa pro seu trabalho e render 100%. E aí você precisa fazer a sua própria comida porque você tem que comer direito. Se você ficar só comendo na rua, você não vai comer direito. Aí você tem que ir sua casa pra cuidar. Aí você tem que fazer isso. Tem. Então a gente enche
o nosso horário de coisas, a gente tá sempre o tempo inteiro fazendo coisas, sempre precisando fazer coisas que alguém disse que a gente precisa. E com isso, a gente procrastina outras que seriam mais importantes. Mas porque a gente tá com excesso de coisas a fazer. E aí, às vezes, não é procrastinação. É cansaço. Você tá cansada mesmo, né? Será que você tá procrastinando porque você não tá querendo olhar para aquilo? Ou tá com medo? Tem uma vertente também que associa a procrastinação a medo de resolver certas coisas e não dar certo. Será que você tá com medo de não resolver? Será que você não quer olhar para aquilo agora? Você não tá muito seguro? Ou você só tá cansado? Sim. Você de fato está cansado. E a gente não rende a mesma coisa todos os dias. A gente tem N coisas na nossa vida acontecendo, né? Gente, sei lá se acontece um problema na sua família, se acontece uma perda de alguém importante, né? Às vezes até de um bichinho de estimação, né? Sim. De um pet. Muda a sua energia. Então você não vai render daquele mesmo jeito. Então acho que também vale a gente olhar... eu tô procrastinando, eu tô muito cansado de todas as coisas que eu tô colocando na minha agenda. Exatamente. Que às vezes não são uma necessidade minha. Isso, exatamente. Por que eu não tô conseguindo fazer 1 zilhão de coisas? Acordar às 5 da manhã, dormir meia-noite. O que tá dando errado? É né? uma Às meta vezes, minha? É uma meta minha ou é o que tem sido estabelecido pelas redes sociais, por tudo enquanto que nos rodeia, né? Na nossa sociedade. A gente coloca metas impossíveis para seguir um padrão que tem sido estabelecido hoje em dia, de dormir pouco, produzir mais, ou às vezes algo nosso mesmo, e vai acumulando várias coisas, e mesmo a gente cumprindo as coisas durante a semana, ainda tem uma demanda enorme a ser cumprida. Parece que nunca a lista de tarefa acaba. Então, assim, às vezes falta um pouco da gente, de nós seres procrastinadores, né? Ter um pouquinho de cuidado com a gente, né? Porque essa luta é um pouco desonesta também com nós mesmos. Colocar metas e metas e metas e não dar um descanso, não ver o seu progresso no dia a dia mesmo, fazendo as atividades que a gente acha que são comuns ou... é o mínimo que a gente pode fazer. Mas são atividades que demandam trabalho, demandam... energia nossa, né? Sim. Então, acho que a procrastinação também vem muito com isso, porque quando você procrastina algo que é algo importante, deixa de fazer algo importante, às vezes vem junto a ansiedade, a baixa autoestima, o estresse por não estar atingindo as metas. Eu tenho muito isso, eu fico muito estressada, mas eu tenho melhorado muito em relação a não cumprir metas impossíveis. Eu tenho dado um pouco de tempo para cumprir com minhas atividades, porque eu tô vendo que se eu colocar metas impossíveis, de fato vai ser impossível, e quem vai sofrer mais sou eu. Porque assim, são coisas que eu quero fazer por exemplo, aprender e tudo mais. Eu não vou conseguir finalizar um conteúdo em uma semana, entendeu? E eu tenho que entender que imprevistos também acontecem, né? E não é porque eu não consegui a meta da semana de acordar às 5 horas da manhã, não sei o que eu estou fracassando, né? Uhum. E outra coisa, o medo de começar a atividade. Eu acho que esse é o maior de todos. Justamente porque a vertente da psicologia, que estuda muito a procrastinação, ela fala que a procrastinação é relacionada ao medo, né? Ela quer dizer medo, ela está associada ao medo. E porque a gente cria, às vezes, algumas metas inalcançáveis ou lugares onde a gente tem muito medo de falhar, né? Então, o que eles dizem? Olhe para esse lugar. Às vezes a gente evita de olhar, evita de pensar, evita de entrar ali e descobrir tudo que aquilo quer nos dizer. E às vezes assumir algumas coisas que a gente não quer assumir. E às vezes nem para nós mesmos, né? Exatamente. Então, assim, a procrastinação, ela quer dizer alguma coisa. Então, onde ela está na nossa vida? Por que eu estou procrastinando isso e isso, né? A gente estava aqui conversando antes de... dando uma levantada assim para começar o episódio, na ideia. E aí eu falei, por exemplo, eu tenho uma parte da minha vida que é questão emocional, que é onde eu vejo onde eu mais procrastino.
coisas pra resolver, que eu tenho pra resolver. Aí, onde é a minha válvula de escape? Sempre uma vasilha pra lavar, uma comida pra fazer, qualquer coisa me chama mais atenção. Ah, não, deixa eu colocar essa roupinha aqui pra lavar. Sendo que era algo que tranquilamente passaria, não era uma necessidade extrema daquele momento. Então, aí o que eu faço? Eu calo, né? Eu calo a emoção, eu fecho a porta pra ela, não vou olhar. E aí eu procrastino com outras coisas, vou resolver com outras coisas. E eu já percebi isso na minha família. Então é algo que às vezes assim nunca foi falado pra mim. Ai, você vai fazer isso. Não, mas são comportamentos que eu fui vendo e aprendi de alguma forma. E a gente procrastina geralmente nos mesmos pontos, nas mesmas situações. E na parte também de arriscar, né? Que é onde envolve o maior medo, o medo da insegurança, da incerteza, daquela coisa. Eu fui criada para estar em coisas muito que eu tinha muita certeza de onde eu estava pisando, do que eu estava fazendo. E tudo que me dá incerteza e insegurança me leva para procrastinação. Nossa, demais. Falando assim, eu percebi que eu tenho procrastinado bastante na minha vida profissional. Mas, ao mesmo tempo, tenho progredido em outros no leque de oportunidades do direito, né? Mas na parte que eu mais quero seguir, que é a advocacia, eu tenho procrastinado. Justamente pelo meu medo de errar. Eu quero que sempre tudo esteja perfeito. Eu não quero errar, eu não quero me permitir passar por alguns processos, né? E eu acho que isso tem feito com que eu procrastine em relação a isso, ao arriscar também. Nossa, tá vendo? Na cara aqui, a gente gatilho. Desvendando, todo mundo marcando consulta pra próxima. Porque é meio que isso, gente. E aí, o que acontece também? Nós estamos, de fato, acho muito ansiosos. A gente é uma geração extremamente ansiosa pelas incertezas que cobrem a nossa vida. Eu acho que a gente vai falar de procrastinação, a gente fala de ansiedade e fala da vida que a gente vive. Nós temos sim muitas incertezas, a gente já falou sobre isso, sobre esses marcadores importantes da vida adulta que a gente está perdendo. Essa incerteza, meu Deus, será que eu vou ter um trabalho e que eu vou conseguir viver com esse dinheiro e ele vai conseguir me dar qualidade de vida? Meu Deus, será que eu vou ter uma família? Eu vou conseguir construir uma coisa? Será que eu vou conseguir ter bens que são duráveis, conquistar certos pontos, ter determinado status? A gente não tem mais aquela ideia de que as coisas, não, vai por aqui que vai dar certo. Tá tudo muito incerto, né? Tudo muito incerto. Aí com isso a gente vai com a ansiedade lá em cima, ansioso e a procrastinação junto. Tanto que alguns psicólogos também, eu estudando aqui pro episódio, eles falam que geralmente as pessoas com quem eles fazem alguns testes, né, aí dá um perfil muito alto de procrastinação, dá também muito alto de ansiedade. E é muito real, a gente percebe isso, porque geralmente o que me causa ansiedade, o que mais me causa ansiedade é onde eu mais procrastino. E acho que é muito bom a gente identificar, porque precisa mudar isso. Porque a ansiedade talvez ela vai reduzir se a gente fizer alguma coisa. Sim. E é muito difícil, muito doído, mas muita coisa tá na nossa mão. É claro que a gente tá num período de desemprego, a gente tá num período de baixo poder de compra, tudo isso reflete no que a gente pensa, a gente não vê, as coisas não são mais tão fáceis, não sei se já foram algum dia, mas parece que estão sim mais difíceis, e aí a gente fica com medo de arriscar e com medo de tudo, e extremamente ansioso, extremamente procrastinador em certas coisas, e acha que não vai dar conta de nada. Isso é verdade. Amiga, esses últimos tempos eu tenho tentado, porque eu sofri muito com procrastinação em relação a muita coisa que eu queria fazer, em relação a momentos que eu queria avançar nos meus estudos, né? Então, eu sofria muito com isso, mas não conseguia fazer. Era igual eu falava, eu colocava um ritual antes de sentar e estudar.
Era todo um ritual. Eu preciso estar com tudo organizado, a casa limpa pra conseguir estudar. Ou será que eu tô só procrastinando? Exatamente. E algo que eu tenho tentado fazer, não é sempre que dá certo, porque a gente é tentativa e erro, né? Sim. Mas quando eu faço, dá certo e eu realmente quero avançar nisso. Que faz um pouquinho que seja, mas faz. Por exemplo, chego em casa, tô cansado, mas eu quero estudar, porque eu sei que aquilo ali é o que é o meu propósito, né? Que eu estabeleci a longo prazo. Então eu vou. Aí eu vou, sento, estudo. Pode estar um caos a casa, pode estar gato correndo, cachorro latindo, enfim, nem cachorro eu tenho. Mas eu vou e estudo. Por quê? Eu sei que aquilo é importante pra mim. Então eu não vou fazer outra coisa antes disso. Pode ter outras coisas importantes? Pode. Mas aquilo ali que tá me fazendo sofrer, eu vou fazer. Amiga, eu aprendi também bem isso, assim. O seu melhor tempo é o que você determina para as coisas que são mais importantes para você. E isso eu tenho tentado também colocar na minha vida. Acho que talvez aí procrastinadores pensem isso. Qual é o seu melhor tempo? Qual é o período que você rende melhor? Eu rendo melhor de manhã. Eu rendo melhor de tarde. Eu rendo melhor à noite. Eu tenho um período legal, assim. Então, organize o seu tempo para as coisas que você mais deseja. É claro que a gente tem um tempo extremamente grande que vai pro trabalho. Né? Verdade. Que vai pro trabalho. E o trabalho, nem sempre a gente tá no trabalho que é aquilo que você mais sonha e é o que é mais perfeito e é o que te dá mais motivação e gás, e nem sempre a gente tá com aquele amor e aquela paixão toda no trabalho. E o trabalho ocupa um tempo gigantesco. Mas fora esse tempo, tente determinar o seu melhor tempo que sobra, infelizmente o melhor tempo que sobra, na coisa mais importante. Sim. É estudar, é ter uma rotina de ir pra academia, é fazer alguma outra coisa, um hobby, ou qualquer outra coisa, é um curso, é uma pós-graduação. Então coloque no melhor tempo que você tem. Porque se você sempre deixar pra depois, vai ficar sempre mesmo. Pra depois. Pra depois. Vai ficar sempre pra depois. E aí a gente... Essa coisa da procrastinação, da gente também associar ao que tá ali no seu interior. Às vezes a gente olha muito para o que é externo ou para o que alguém falou, né? Você não vai dar conta disso. Não, mas isso não é pra você. Olha, isso nem dá dinheiro. Acho que muitos de nós, assim, a gente ouviu quando pensava ali mais novo, quando criança, adolescente. Eu queria ter tal carreira. Não vai por isso não, isso nem dá dinheiro. E às vezes isso fica ali guardado na sua mente. E quando você começa a querer pensar, vou mudar de carreira, eu vou investir também uma parte do meu tempo nisso, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí vem aquele monstro, aquela coisinha na sua cabeça ali, te falando aquilo. E aí você começa, não, mas não vou tentar agora. Não, eu preciso tem que estar muito perfeito. Não, tem que estar muito pronto. E aí você vai deixando pra depois. Mas também o que a gente constrói. Hoje eu não dou as coisas que eu procrastino pra ninguém. São meus. Todos eu que criei. Pode ter sido de coisa que eu observei, de coisas que aconteceram e eu olhei e falei, não sei se eu quero isso. E eu criei esse monstrinho dentro de mim. Então eles são meus. Então eu tenho que olhar pra eles e olhar de olho no olho e pensar ali, tá bom, como eu vou fazer pra resolver isso? Acho que choca, por isso que acho que a procrastinação tem muito essa vertente de procrastinação é medo, porque o nosso episódio do medo, a gente falava muito disso. De olhar pro medo, encarar ele e olhar pra, o que ele quer te dizer. Exatamente. E às vezes a gente procrastina com medo de não dar certo. Ou e se der certo, o que eu vou fazer com isso? E a incerteza. Junto com isso, tem também outro fator que vem com a nossa geração, que são as redes sociais. Total. A rede social, ela rouba um tempo da gente, que a gente, quando pensa que não... Você sabe quanto tempo você passa em rede social? Eu fico acompanhando o desempenho, né, do que a gente coloca. Cara, eu tava numa situação assim, que eu falei, o que é isso? Amiga, eu estou numa situação deplorável. Tenho tentado melhorar há muito tempo.
Mas, gente, quando eu olho aquele negócio, esses dias, Vitor Hugo, ele ficou chocado que ele foi olhar o dele e deu 3 horas. Eu falei, garoto, senta aqui. Não, vem aqui ver o meu. 6 horas, 7 horas. E toda vez que eu olho aquilo, eu falo, gente, onde tá esse tempo? Eu nem tenho esse tempo no meu dia. Mas a verdade é que você tá caminhando num corredor, você tá no elevador, você tá ali 2 minutos almoçando, você não almoça sozinho. Você não toma café sozinho, você tá na rede social. Exatamente. Junto, entendeu? Então, assim, os gatilhos que aquilo tem, e justamente assim, a rede social cria os horrores de necessidade que a gente coloca na nossa vida. Da produtividade. E enche a nossa agenda. Porque aí você olha na rede social, você tá vendo lá tudo perfeito. As pessoas conseguindo bater as metas. Tudo. E tomar Nossa. café da manhã, a mesa posta, e fazer academia, e tá estudando. E aí você acaba que mistura, às vezes você começa a acompanhar várias outras pessoas, e aí você vê uma carga de muitas pessoas fazendo muitas coisas. Às vezes a pessoa nem tá... Às vezes ela tá estudando muito, mas ela não tá indo pra academia. Só que você acaba misturando tudo e você fala assim... Cara, eu não tô Ela dando dá conta de tudo. E eu não dou conta de E eu não nada. dou conta de nada. Então, e assim, e isso, o dia vai passando e você tá lá, sofrendo por ansiedade, por não estar fazendo o que você queria ou que precisaria fazer com uma determinada urgência e acompanhando ali, literalmente perdendo seu tempo. Perdendo seu tempo. Eu acho assim que as redes sociais, é uma coisa legal de ter um lazer, assim, de olhar. Não, de e um interagir. potencial de informação. Isso, potencial de uso informação. muito para acessar mídias, Isso. né? Artigos, essas coisas. Mas sim, isso toma seu tempo. Toma um tempo. E também de compartilhar, né, experiências. Sim. Claro que essas coisas compartilhadas, às vezes elas servem de exemplo. E eu acho que tem que ser assim Com também. certeza. Você olhar, ver seus amigos e você fala, caramba, que bom que eles estão conseguindo. Mas essa cobrança que o monstrinho da cobrança que vem junto com o medo, da gente não conseguir fazer porque o outro tá conseguindo, isso é que machuca, né? Isso é que a gente tem que estar alerta. É que olhar ali e você lembrar que a rede social não é a vida real, que a gente só mostra o que a gente quer e que é um tempo que a gente tem que, lembrar, falar assim, cara, não tô conseguindo, pois então eu vou limitar meu tempo aqui na rede social e vou viver a minha vida, né? Vou fazer as minhas coisas. Porque aquela cobrança que tem lá, principalmente no Instagram, é para outra finalidade. Tem gente, né, tem cursos e tudo mais de marketing e tal, que aquilo ali é para um fim específico, para ganhar dinheiro, para vender um curso, para não sei o quê. E a gente entender, e cabe a nós entendermos, é que nós somos produto desse meio também. Uhum. E que a gente tem que entender que aquilo ali não é a nossa vida. Entendeu? Como é difícil. Como é difícil. Como é difícil separar. Exatamente. E como é difícil não procrastinar e como é difícil talvez tentar não procrastinar. Isso. E se está fazendo mal, gente, desliga. Eu tirei as notificações, eu não tenho notificação do Instagram no meu celular. Porque eu sei que se tiver, vai me gerar uma ansiedade. Pra eu ir lá ver. Então eu falei assim, não, isso aqui não é pra mim. Porque se deixar... A gente passa o tempo inteiro. Gente, passa o tempo todo. Então, eu acho que, assim, pontos pra gente pensar na questão, assim, como eu não procrastinar ou procrastinar menos, né? Olha o seu tempo. Abre sua agenda. Quem já fez isso? De abrir, eu tenho X horas, eu tiro o tempo que eu tô dormindo, né? O tempo ali que você tá trabalhando e olha qual é o tempo que você tem. O que você está colocando naquilo? Que às vezes é o que a gente falou, tá? Às vezes você tá criando 1 milhão de metas, né? 1 milhão de coisas para fazer, enchendo o seu dia e procrastinando onde você deveria dar atenção. Sim. E não consegue perceber, porque você tá com a agenda cheia, fazendo um monte de coisa, e às vezes você tá cansado, cara. Você tá cansado. Eu fiz isso, dei uma olhada, abri minha agenda, deixa eu ver aqui, gente, o que eu tô fazendo. E aí a gente consegue se organizar melhor.
Olha, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, assim, de agenda, dessas coisas. Minha cabeça é 24 horas pensando. Eu sou a pessoinha que faz um monte de coisa ao mesmo tempo e tá aqui no telefone e conversando com outra e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Organizar essa cabeça. Não tenho TDAH, tá? Não venham me diagnosticar, mas assim, é desse jeito. A minha cabeça é dessa forma. Se eu não organizar e não me centrar pra fazer, vou fazer isso aqui e pronto. Não faz nada. Aí vou enrolando. E a gente ter metas mais reais. Exatamente. Porque a rede social faz a gente ter meta, achar assim, nossa, a Beyoncé, sei lá, gente, quem? Pior que A Pugliese. a Pugliese, né? que era um exemplo de... Isso, metas nossa, reais. meu Deus, como ela é tudo e tá. Todo mundo tem você tem as mesmas 24 horas que a Beyoncé, será? Que a Beyoncé, meu amor, não tem que fazer marmita pra semana, entendeu? Beyoncé não tem que lavar o sapato dela, não tem que lavar a roupa dela, não tem, entendeu? Ela não tem que limpar a casa, não tem que lavar um banheiro. Então, assim, será? 2 empregos. Será? Esses dias eu vi numa rede social a pessoa colocando assim, olha, tanto tempo você trabalha, em tanto tempo você faz academia, em tanto tempo você dorme e ainda te sobram X tempos. Uma amiga minha compartilhou. Aí eu peguei e comentei que eu sou a pessoinha do contra, né? Aí eu comentei, eu falei bem assim, tá, mas ela não contou o tempo gasto no trânsito. Não mensurou. E ela lava roupa, ela lava vasilha, ela prepara comida, né? Ou não, porque ela não mensurou. O tempo de ir pra academia. E o tempo de comer antes de ir pra academia e comer depois, né? E essas vasilhas? E as vasilhas, quem vai lavar? Então, assim, a gente precisa ter metas mais reais. E outra, quando a procrastinação chegar, eu consigo identificar hoje já. Eu sei, porque quando eu fujo vou limpar a mesa. Vou limpar o armário que tá lá esquecido há 1 milhão de anos. Vou separar a roupa pra doar. Eu sei. Aí eu começo a olhar. Eu sento, aí eu começo a olhar ao redor e falo, gente, vou arrumar esse armário. Então, olha e veja o que ele está querendo te falar. Olha e veja o que ela... Se você quiser saber também, né? Porque às vezes a gente não quer saber. Às vezes saber é pior, então melhor procrastinar. E por fim que eu quero falar já, é que esses dias eu tava vendo assim, a gente também tá muito cheio de coisas, né? No trabalho, por exemplo, o quanto a gente tá sendo entulhado de coisas pra fazer. Tá diminuindo o número de pessoas. Vamos supor, há 5 anos atrás tinha 10 pessoas nessa equipe. Hoje eu tenho 5. O trabalho não diminuiu. O trabalho ou é o mesmo, ou ele aumentou. Mas eu tenho 5 pessoas fazendo. Então, assim, às vezes a gente procrastinar também é rebeldia. Porque é aquela velha história. A pessoa que trabalha bem, que rende bem, ela é premiada com mais trabalho. Isso é verdade. Às vezes a procrastinação é um pouquinho de rebeldia, né? Talvez ela pode ser usada para o bem. Sim, e também a gente tem que perceber quando é procrastinação ou quando realmente a gente só tá cansado. E quando a gente merece descansar, merece passar um tempo maior fazendo absolutamente nada. Porque procrastinar não é deixar de fazer algo porque não quer, né? Procrastinar é um alerta de que você está retardando algo importante, colocando outras coisas. Mas que... E por que você tá fazendo isso? É porque tá extremamente cansado psicologicamente? É porque... Achar os porquês. Isso, achar os porquês. Isso. É insegurança. É insegurança. E tentar, né, se quiser, né? E tentar traçar estratégias realmente pra... volto a dizer, se acolher e se entender. Esse ano foi o ano do acolhimento de Camila e Xinguara. Porque, assim, às vezes, cara, às vezes você quer realmente passar uma semana sem fazer absolutamente nada. Poder, a gente não pode. Mas é acolher e respeitar o tempo que a gente pode pra descansar ou pra organizar como que vai ser feito. E como seria bom, né, se a gente pudesse. Eu tenho pensado tanto nisso, às vezes no trabalho, eu falo assim, gente, tem dia que a gente vai e sabe que não vai render nada, mas você tem que ir, você tem que bater ponto, você tem que estar lá.
seria tão bom às vezes assim, nossa, não, hoje eu não vou, gente, aí, mas tal semana eu vou, então depois de amanhã eu vou, e aí eu vou render com tudo e tal, não sei o quê. Então eu sei que isso é uma ideia da cabeça assim, completamente fora da realidade, mas eu tenho pensado assim, gente, como seria bom. E uma outra coisa que eu falei do tempo, se os horários de trabalho também fossem organizados com o tempo que as pessoas rendem melhor. Exatamente. E geralmente a gente entra no mesmo horário e sai no mesmo horário. E às vezes uma pessoa ela precisa muito bem dormir até as 9, 10 horas ela começa a trabalhar e ela voa. Mas se ela tem que estar às 7, ela tá acabada, detonada, ela não dormiu nada. Isso é verdade. Né? A régua que a gente é colocado, a gente acha que às vezes saiu o filme do Charlie Chaplin, do Fordismo, né? Da repetição, do tempo, da repetição. E não, a gente é colocar todo mundo do mesmo jeito pra seguir o mesmo ruminho e vamos lá. Ai, gente, sei que assim, tanta coisa, ou seja, o meio, o nosso dia a dia, o tempo que a gente vive contribui com nós sermos procrastinadores. Isso é real, é um fato. Mas procrastinar não é bom pra gente. Isso também é outra coisa que é real. É real. Fato. É um fato. Principalmente na sua vida, em relação à sua vida pessoal, né? Exatamente. Não é bom. Então, vamos olhar, vamos pensar e tentar um pouco abandonar esse lado de procrastinar. Às vezes a gente pode procrastinar em outras coisas, mas não procrastinar naquilo que é mais importante pra você. Exatamente. Tentar se avaliar, fazer aquela bela listinha do que é a sua prioridade, por que essa prioridade não tem sido feita, sendo que às vezes a gente, igual você falou, vai lavar uma louça, sendo que você tem que estudar, ler algum livro que você quer ler muito, mas você não faz aquilo ali por medo, às vezes, de não entender e tudo mais. Então, realmente ver de onde está vindo essa procrastinação, fazer essa bela autoanálise de por que eu tô agindo assim. Porque a gente vai muito no automático e as coisas vão passando e a gente vai lá sofrendo. Pensa, por que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Que eu acho que é um ponto de partida interessante para nós mesmos, né? E aí já outra coisa já pra bagunçar mais a cabeça. Que eu também tava pensando, assim, como as coisas, né, as organizações, assim, de trabalho, as tarefas do dia, elas não são feitas para pessoas que não têm uma mente, colocar entre aspas, regular. Por exemplo, assim, quem tem uma mente mais artística, elas não conseguem muito se moldar, às vezes, na formulazinha, na forma que a gente precisa seguir. E que quanto isso impacta na cabeça dessas pessoas. E não necessariamente pessoas que têm uma cabeça um pouco mais artística, um pouco mais poética, um pouco mais questionadora, sejam artistas. Mas elas estão convivendo com a gente, trabalhando com a gente todo dia, mas elas não são pensadas para esse mundo, né? É verdade. E talvez seja um olhar para, por exemplo, as pessoas que não são neurotípicas, né? Sim. Que são neuroatípicas, que também, às vezes, é o mundo que a gente vive que não é organizado para a cabeça daquelas pessoas. Exatamente. Né? A gente sempre olha para a pessoa como ele que é o diferente. Não, às vezes a gente que tá vivendo de uma forma... Mas isso é assunto para outro espetinho de quinta. Dandra já instalou um trem aqui na minha cabeça. Já. Ai, esses episódios, gente. A gente sai maluca, mas é isso. É isso, gente. E esse foi mais um Espetinho de Quinta.